a Rússia contra a New World Order, né, e a Ucrânia como palco, né? Na verdade, esse é o conflito, a Rússia contra a nova ordem mundial. A Ucrânia é só um palco, né? É só onde está o palco de todo esse teatro da guerra, digamos assim. A Ucrânia é só na verdade, ela está sendo usada por esses financistas, pelos donos do mundo, a fim de desestabilizar, então, a fim de empurrar o Vladimir Putin para esse buraco que é essa guerra, essa realidade. Qualquer analista de geopolítica que não coloque em sua análise o papel desses dominadores globais por trás de todos esses contextos, de todos esses bastidores, ele está errando. Ele está errando grosseiramente. Não há como se fazer uma análise correta, concreta e próxima da realidade se você não considera, né, a influência dos financistas em meio a todo esse cenário global. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um analista, por exemplo, que eu estava assistindo agora, não vou citar os nomes, assisto mais de um, mas eu não vou citar nomes aqui. Muitos falam assim, porque as democracias ocidentais têm os seus valores, não é? E o Putin tem um governo autoritário que ele está desafiando as democracias ocidentais. Muitos ainda afirmam erroneamente que o Putin é um comunista. É um erro grosseiro, né? Eu diria, na geopolítica, você afirmar que o Putin é um comunista é como você escrever na língua portuguesa homem sem H, não é? Homem com O. É um erro grosseiro. E por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Vladimir Putin já falou dezenas de vezes e tem vídeos esparramados pelo YouTube que a economia socialista atrasou a União Soviética em muitos anos e que aquela era uma experiência que eles não gostariam de retornar. Aquilo não seria possível mais na Rússia e nesse novo bloco que ele almeja levantar, não é? Então, quando alguém vai e fala assim, a luta dos capitalistas da nova ordem mundial contra os comunistas, né, da Rússia, o comunista. Veja, a nova ordem mundial, ela é dona da doutrina comunista, porque foram eles que financiaram todos os comunistas, começando com o livro de Karl Marx. Então, uma das coisas que Putin também odeia no comuno-socialismo é justamente porque todo esse conjunto de ideias, né, essa ideologia nefasta, pertence aos financistas da nova ordem mundial. Então, como é que os ignorantes falam que é os capitalistas banqueiros da nova ordem mundial contra o comunista Putin? Não. Essas pessoas não fazem uma baita confusão e estão atrapalhando aí a compreensão de muitos outros sobre esse conflito. A nova ordem mundial é que justamente quer impor um socialismo tecnocrata ao mundo. As primeiras revoluções que eles financiavam através de banqueiros foram as revoluções armadas que aconteceram na própria Rússia, lá em 1917, e na China, alguns anos depois, no final dos anos 40. A partir daí eles perceberam que as revoluções armadas, todo o morticínio que essas revoluções provocavam, não era bem visto pela humanidade e os próprios exércitos militares entravam em conflito com essas forças revolucionárias. Então eles tiveram que mudar a estratégia e passaram a usar o gramscismo, né? Que é aquela estratégia passo a passo, um pouco mais lenta, em que você vem corroendo todas as instituições por dentro. Passado então o gramscismo, existe uma outra estratégia. Qual seria? Você imbecilizou toda a sociedade usando o próprio gramscismo e você passa então a ter catalisadores, né, como foi aquele que começou em março de 2020 em Wuhan, na China, protagonizado pelos próprios financistas, porém dentro da China, para culpar os chineses, né? Isso eles fazem muito bem, eles provocam as coisas e culpam terceiros, né? E a partir daí você controla a humanidade, você impõe um rígido controle mediante uma desculpa esfarrapada ou um catalisador, né? A princípio o que eles querem, eu volto a falar, é quebrar todas as economias ocidentais, quebrar as nossas pernas e depois nos oferecer as muletas a um custo muito caro.
Então as pessoas precisam parar com esse tipo de confusão, né? Que o Putin é um comunista, que a nova ordem mundial é capitalista, não tem nada disso. Esqueçam os ismos. Capitalismo, socialismo, lá no cume da montanha, não existe ismos, não existe ideologia. Ideologia é para aqueles que estão aqui embaixo. Literalmente a ideologia é para os idiotas ficarem se degladiando entre si aqui embaixo. Que lá em cima eles usam de estratégia, uns contra os outros, para dominarem os seus povos, dominarem o mundo, etc, etc. Então não coloquem ismos quando vocês tratarem com essas pessoas que estão lá em cima no cume da montanha, né? Um fala assim, não, mas o Putin é comunista porque ele financia o Maduro, que é outro comunista. Os caras tomam decisões com base no que lhes interessam de maneira estratégica, nunca de maneira ideológica. Eu volto a dizer, os únicos imbecis que tomavam decisões de caráter ideológico eram os petistas aqui no Brasil quando estavam no poder, né? E o resultado disso a gente observou de maneira catastrófica na sociedade, na cultura, na economia, né? Das pessoas que valorizam os ismos, né? Enfim, é isso. Agora vamos falar sobre as democracias ocidentais, que estavam falando que muita gente enche a boca e fala, não, os valores das democracias ocidentais. Então vamos lá. Que tipo de democracia você tem quando o ensino é podre, é de péssima qualidade, você não vai ter adultos pensantes que possam tomar uma decisão com segurança sobre o seu próprio futuro e o futuro das nações às quais eles pertencem, né? E você tem uma imprensa, uma mídia completamente parcial, completamente corrompida e trabalhando para um lado, né? Apenas. Como é que você pode ter democracia plena nessa situação? Então as democracias ocidentais, incluindo a nossa democracia, é uma fachada, é uma mentira. É uma mentira que muitos insistem em acreditar. E por que a democracia é uma mentira também? Olha aí a nossa luta, né? E a luta de várias nações da Terra. Nos Estados Unidos, né, aconteceu. Agora na França a gente vai observar as eleições. Como é que existe democracia, né, quando as eleições passam a ser um problema? Ou seja, existem grupos que têm muito dinheiro, que têm mais interesse em determinados candidatos, e esses grupos, né, atropelam completamente a magnitude da decisão popular, não é? Veja o que está acontecendo no Brasil, por exemplo. As pesquisas afirmando que um candidato que não pode andar na rua é majoritariamente, né, está majoritariamente em primeiro lugar. Isso é uma afronta. Isso é uma afronta ao ser humano esclarecido. Quando o cara solta uma pesquisa dessa, quando a mídia solta uma pesquisa dessa, ela está dizendo na tua cara, ó que idiota, ó, eu coloco quem eu quero em primeiro lugar. É literalmente uma cuspida na cara das pessoas de bem. Então como é que a gente pode falar em democracia plena quando todas essas coisas acontecem? Obviamente o Ocidente está em completa decadência, né? Esses grupos financistas destruíram os valores do Ocidente. Nós, como seres ocidentais aqui, os nossos valores estão destruídos. Brasil, América, nós estamos lutando uns contra os outros aqui dentro das nossas nações, né? Brasil, Estados Unidos, muitas outras, os europeus. Toda a nossa cultura está sendo destruída, dizimada por conta dessas ideologias imbecis, banais, por conta de ataques de quinta geração, por conta dessa mídia completamente corrompida. Então, por favor, analistas de Araque, não me venham em falar em democracias ocidentais, não é? Ok? Que a New World Order está tentando fazer com Vladimir Putin também é um ato de guerra. Né? Porque o que acontece? Como ele não quer fazer parte desse mundo, né, globalizado, desse mundo unipolar, e ele já deixou isso claro lá em Davos, então os caras estão tentando puxar o tapete dele o tempo todo. E não adianta, porque ao estilo dos russos, né, ele não vai ter povo na rua pedindo para ele sair, né? Não vai acontecer isso lá na Rússia.
ele não vai ser um pária internacional, porque, volto a dizer aqui, os BRICS, que são nações aliadas dos russos, vão continuar mantendo as relações comerciais com os russos. Ele já declarou que vai vender os fertilizantes para o Brasil. O Japão diz que vai continuar comprando petróleo da Rússia. A União Europeia, ontem eu li a matéria dizendo que eles precisam de 5 anos, no mínimo, para poder se adaptar, ficar sem o petróleo e o gás russo. Né? Então, tudo isso que o FMI está dizendo é uma mentira, porque eu não estou vendo o que está acontecendo lá dentro da Rússia. Mas eu estou vendo uma série de medidas, né, uma série de decisões que estão sendo tomadas, que dizem para mim que as coisas não estão tão ruins assim dentro da Rússia. Não de um mês para cá. Obviamente que isso pode, se isso se estender por um tempo longo, a coisa pode complicar. Mas não de um mês para cá, que é como toda essa mídia tenta fazer parecer para o Ocidente, né? E principalmente esses personagens aí que são marionetes de todos esses financistas, né? Isso é uma tremenda tragédia, né? Essa gente no centro das decisões é uma tremenda tragédia. A luta contra do exército russo é contra o deep state ucraniano, contra os globalistas, contra essas marionetes que trabalham para o interesse da nova ordem mundial lá dentro, né? E agora também o Papa Francisco está pedindo, em nome de Deus, parem este massacre. Mais uma frase de efeito humanitária. Afinal, né, o Papa é o representante de Deus na face da terra. Esse homem, né? Diante da barbárie e da matança de crianças. Olha só, a mídia é terrível, gente. Eu vou dizer uma coisa, a gente não deve nem chamar a mídia de prostituta, que a prostituta ela tem caráter, ela tem honestidade, embora ela faça esse trabalho que a gente acha não digno, né? Normalmente são pessoas de caráter, são pessoas sem oportunidade e que caíram nessa situação. Mas a mídia podia ter o poder de escolha, né? E, no entanto, o que os caras fazem, diante da barbárie e da matança de crianças, né, de inocentes e de civis indefesos, não existem razões plausíveis, afirmou o Papa. Pelo modo que o Papa está falando aqui, a impressão é que o soldado russo está entrando lá, olhando, pegando as crianças, né, botando num paredão e prrr, né, os inocentes. Vem cá, você é um civil indefeso? Vem cá, você vai morrer. É isso que eles estão vendendo para a população, para aqueles que estão lendo uma matéria tão patética quanto essas aqui, né? Enfim, é por isso que eu falo, a gente tem que ter um certo grau de conhecimento para a gente poder se desviar de todas essas armadilhas cretinas, né, feitas por essa mídia patética, ridícula, que está fazendo um papel sujo em meio a toda essa guerra. Haverão de pagar e vai ser muito caro, se Deus quiser, né? E a gente aguarda que isso acabe o mais rápido possível, para que então o mundo ocidental não fique tão afetado de maneira econômica, né? Principalmente por causa do preço da gasolina, que infelizmente está disparando no mundo todo. Agora, sabe o que é pior em toda essa situação econômica? Que é o seguinte, vamos lá. Vou falar a nível de Brasil agora, né? Os esquerdistas. Eles vão se aproveitar dessa situação para dizer que a culpa é do governo, do Bolsonaro, né? Enquanto a gente sabe aí que o ICMS que os governadores cobram é altíssimo. Quando você for pôr gasolina no seu carro, não sei se você tem carro ou tem motocicleta, etc., peça uma nota discriminada no posto que ele vai te dizer quanto você está pagando de ICMS, né? Aqui no meu estado, se eu não me engano, é quase 40% de ICMS, ou seja, quase metade do preço da gasolina é o imposto que vai para o governador. Simplesmente um absurdo, né? E que precisa ser reestudado numa situação como essa. Aí o ignorante, né, aquele que não tem conhecimento de nada, que só come, dorme, existe, né? Infelizmente tem muito desse tipo de gente, principalmente aqui no Brasil. Isso tem no mundo todo, mas no Brasil é bastante. Infelizmente, ele vai lá e culpa o governo. Não, mas isso aí é culpa do governo. Esse aumento é culpa do governo federal.
E ainda mais que o esquerdista que quer tomar o poder fica fomentando isso. Olha lá, culpa do Bolsonaro, culpa de não sei o quê. Jogam, né? Vamos jogar mentira porque tem aquele que vai cair. Então é como você está numa pescaria, você joga lá o anzol, a minhoca, vai ter o peixe que vai morder e pumba. E, infelizmente é assim que acontece. Isso é lamentável, né? Toda essa ignorância. O mundo chegou onde chegou nesse estado de coisas, né? Principalmente o Ocidente, por conta de toda essa ignorância da população que infelizmente não olha para cima, só está preocupada com o seu próprio umbigo. Os governos, infelizmente, são um reflexo desse tipo de população, né? Afinal, aqueles que estão lá tomando decisões vieram do povo, né? Vieram do povo, vieram da sociedade. Se a sociedade está doente, os membros que vão lá para cima são doentes também. E a gente precisa mudar esse estado de coisas, né? A gente tem que descartar esse tipo de gente nesse estágio em que a humanidade se encontra, em que o Brasil se encontra, né? Então a gente tem que, infelizmente, falar desse tipo de coisa. É chato, é desagradável, mas a gente tem que comentar. Então as pessoas, todos aqueles que me ouvem, vocês também precisam conversar disso com amigos, com parentes. A gente não pode deixar o Brasil cair em mãos erradas mais uma vez. Eu quero agradecer imensamente todos aqueles que compartilham os nossos áudios, ok? Então, muito obrigado, desejo a todos uma excelente semana. Um grande abraço, valeu!